Um dos grandes desafios para qualquer sociedade é conviver dentro de um padrão de entendimento, um padrão de concórdia, obviamente, sabendo discutir, sabendo dirimir, sabendo chegar a pontos em comum dentro de um espectro social que envolve milhões e milhões de pessoas. Obviamente, num cenário desse, é muito comum que pessoas tenham divergências, que pessoas pensem coisas diferentes, que tenham entendimentos diferentes. Por isso, existe o sistema legal. E o que é o sistema legal, na verdade? O sistema legal é aquele conjunto de normas escritas, as quais os cidadãos precisam respeitar no seu dia a dia, ou seja, as leis. E o princípio básico de qualquer sistema legal é a Constituição de um país. A Constituição, por excelência, é a lei maior que existe no ordenamento jurídico de um país, de uma nação, de uma sociedade. E é através da Constituição, e é através do entendimento da Constituição, da interpretação do que diz a Constituição, que as demais bases legais, os demais instrumentos legais são elaborados e propostos para a sociedade. E estes são os fundamentos que regem a vida em sociedade. Principalmente, o principal deles é o respeito à lei. A Constituição brasileira, atualmente em vigor, ela foi promulgada em 1988, fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte que foi reunida e eleita no ano anterior, em 1987. Esse provavelmente foi o marco do nosso retorno à vida institucional e política do país, depois de 21 anos sob um regime de exceção. Em 1985, a ditadura militar havia acabado, havia tido seu fim, iniciada em 64, com a deposição do presidente João Goulart, um presidente eleito através de um golpe que foi orquestrado por setores da elite econômica do país, junto com setores da própria Igreja Apostólica Romana e os militares, que vieram a depor o presidente João Goulart e instaurar um governo militar, uma ditadura. Por que ditadura e por que golpe? Golpe porque eles ascenderam ao poder, esse grupo ascende ao poder, através de uma ruptura institucional. Ou seja, um presidente havia sido eleito e foi deposto pela força da vontade desse grupo. Então, isso é um golpe. Ou seja, qualquer coisa que aconteça fora do ambiente institucional, fora do Estado democrático de direito, é golpe. E por que militar? Porque os governantes, os presidentes da República, daí por diante, todos eles foram generais das Forças Armadas. Até o último deles, o general Figueiredo, que iniciou o processo de abertura em 1982, propiciando, através de uma lei de anistia, que todos os envolvidos no golpe, tanto os militares quanto os que foram exilados, tivessem sua anistia e pudessem retornar ao Brasil. E aí começa o processo de redemocratização do Brasil. Nós tivemos eleições, ainda indiretas, onde foram eleitos Tancredo Neves e José Sarney, presidente e vice, para governar o Brasil como os primeiros a governarem o Brasil depois do final da ditadura. Essa chapa Tancredo e Sarney acabou não governando. Por quê? O presidente eleito, Tancredo Neves, tinha um problema de saúde, uma coisa que até hoje não foi bem explicada. Existem algumas teorias da conspiração que dizem que no dia da posse ele foi baleado, coisa que ninguém pode comprovar.
O que se sabe é que no dia da posse ele foi recolhido ao hospital doente e de lá nunca mais saiu. Só saiu morto. A morte dele foi declarada oficial no dia 21 de abril de 1985 e então o vice José Sarney, que estava em exercício, passa a ser o presidente efetivo no Brasil. E, a partir desse advento, em 1987, reúne-se a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1988, nós temos uma nova Constituição promulgada por essa Assembleia. E em 1989, nós teríamos eleições, as primeiras diretas. Essa eleição, em 1989, os 5 principais candidatos que nós podemos nos lembrar aqui são Fernando Collor, que acabou eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mário Covas e Paulo Maluf. Esses foram os 5 principais candidatos que concorreram a essa eleição. Essa eleição de 1989 marca o retorno do Brasil à normalidade institucional, fora do golpe. E essa eleição só foi possível de ocorrer porque a Constituição promulgada no ano anterior havia determinado que o Brasil, para eleger seu presidente da República, o faria de forma direta, não mais indireta em sistema de colégio eleitoral. Partidos como o PSB, PCB e PCdoB, que haviam sido levados à ilegalidade durante o regime militar, puderam voltar à cena política do Brasil. E aí nós tivemos grandes movimentos, nós tivemos uma mobilização social muito grande em prol das diretas, um movimento que passou a ser conhecido como Direta Já, que nos trouxe ao cenário de 1989. Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições, e a história do Brasil começa com um novo patamar. A partir daí, nós tivemos a possibilidade, enquanto cidadãos brasileiros, de votar, de sermos votados, de discutir, de nos manifestarmos livremente. Esse é o grande legado da Constituição de 1988, que está em vigor, está viva, e você, cidadão, e você, brasileiro, é muito importante que você conheça a sua Constituição, porque é a partir da Constituição que tudo emana. Como diz muito claramente a democracia, o princípio democrático contido na Constituição. Todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo.